Gosto deste parque. Gosto por muitas razões. É calmo, bonito, um bom lugar para um artista como eu vir desenhar. Sim, patos são graciosos, mas não são meu assunto favorito. Gosto de todos os animais, mas mais que tudo, gosto de pessoas, de todas as culturas. E essa é a principal razão por que gosto de vir a este parque. Gosto das pessoas, e especialmente das crianças. Naquele dia de verão, eu nem imaginava o que estava para me acontecer. E tudo começou naquele parque. Okasa-san, ittekimasu. Hai, hayaku kaite kinasai ne. Be home early. Okay. Tudo começou quando as crianças caminhavam para o parque. Caramba, como estavam entusiasmadas! Todas, exceto uma. Seu nome é Kelly, uma garota muito especial com quem eu compartilharia uma aventura. Ela é quieta e sensível. Acho que seus grandes olhos dizem tudo. Mas Kelly era diferente. Kelly era surda. Ela era uma criança que gostava de se divertir, mas era sozinha e tímida. Estava isolada do mundo inteiro, das outras crianças, dos adultos e mesmo de Deus. Tudo que Kelly tinha era uma avó que trabalhava constantemente para suprir-lhe as necessidades, e um pequeno amigo cor de cinzas, seu brinquedo, o golfinho chamado Flipper. Kelly vinha ao parque todos os dias. Esta era sua maneira de procurar amigos. Às vezes, uma ou outra criança se aproximava dela, não sabendo quão especial ela era. Vamos brincar? Ela é surda, não ouve. Vamos, deixa aí sozinha. Seu mundo era de silêncio, medo e preconceito. Novamente, Kelly estava sozinha e se retraía uma vez mais. Outro garoto que vinha para o parque era Anthony. Seus amigos sempre judiavam de Kelly. Como estava brincando no parque, Anthony resolveu esconder seu novo ioiô, que estava sempre caindo do bolso. O fato de ser surda não impediu Kelly de conseguir o que queria. Os amigos de Anthony a provocaram e agora ela queria se vingar. O pior foi que ela escolheu Anthony para a desforra. Ele não era tão ruim quanto os outros, mas mesmo assim ela decidiu esconder seu ioiô. A solidão faz as pessoas fazerem coisas estranhas. Anthony poderia ter sido um bom amigo, mas o mundo de silêncio de Kelly não permitiu uma aproximação. O sorvete! E como ela detestava ser deixada fora das coisas, especialmente Red, o sorveteiro.
Mas enquanto todas as crianças se reuniam ao redor dele para um refrescante sorvete naquela tarde, Kelly estava sentada sozinha. Era incapaz de ouvir o barulho dos outros meninos ou a buzina do sorveteiro. Estando sentada sozinha, Kelly foi um perfeito alvo para os amigos de Anthony. Cuidado! Cuidado, menina! Saia da frente! Saia! Saia da frente, menina! Saia! 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 Saia da frente, menina! Você está bem, menina? Bem? Ela é surda, não ouve. Foi Anthony quem atirou da frente da carroça e também quem encontrou seu amigo Flipper e deu-lhe de volta. De alguma maneira ele sentia pena de Kelly, mas ao mesmo tempo tinha vergonha deste sentimento. Mas mesmo um gesto de amizade de Anthony ou um picolé não podia impedir os outros de olharem para ela como esquisita, especialmente Butch. Por um breve momento, ela foi o centro de atenção. Agora, porém, como em muitas outras vezes, Kelly estava sozinha. Seu lugar favorito era perto do mar. Uma praia salpicada de pedras onde podia ficar sozinha com seus pensamentos, longe da maldosa vaia das outras crianças e mesmo dos adultos. Ela não podia ouvir as ondas, mas podia sentir a brisa salgada do mar e a simpatia da criação de Deus. Foi aqui que encontrei Kelly. Fui atraído para ela pelo simples som de um bater de latas. Kelly adorava amassar latas. Não, ela não podia ouvir o barulho, mas adorava sentir as diferentes vibrações que fazia. Eu podia ouvir o barulho e isso me irritou. Claro, fui para a praia e a única pessoa que vi lá foi ela. E não tinha ideia de que ela era surda. Quando lhe perguntei o que estava fazendo, minha voz não podia ser ouvida. Pedir para ela parar não fez nenhuma diferença. Assim foi até que Rob, o menino do parque, me informou de que ela era surda. Mais cedo naquele dia, eu tinha distribuído folhetos bíblicos entre algumas crianças no parque e sabia que ainda tinha um sobrando. Talvez essa fosse uma boa maneira para iniciar um contato. Meu erro foi pensar que Kelly podia aceitar um suborno para pegar o folheto. Mas então, o que é um folheto bíblico para alguém que não sabe ler? Quase perdi o folheto, mas definitivamente perdi o doce. Talvez o maior problema fosse a falta de amor genuíno na vida de Kelly. Ela precisava mais do que simpatia, mais do que folheto bíblico e certamente mais do que pena. Mas eu quis a sua vida e o silêncio do seu mundo para preenchê-lo com o amor de Deus. Então, alguma coisa atraiu sua atenção. Meus desenhos atraíram o olhar dela. Aventuras, personagens bíblicos. Ela estava interessadíssima. Mas meu trabalho artístico nunca seria suficiente. Muitas vezes nós nos sentimos tão inconfortáveis na presença de uma pessoa deficiente que a nossa timidez nos impede de sentir qualquer coisa além de pena. Se eu quisesse respeitar Kelly como pessoa e como tal penetrar em seu mundo, tinha que primeiro me livrar de muitas ideias preconceituosas. Tinha que eliminar minhas noções sentimentais de crianças e encarar o fato. Kelly não era uma criança safada de rua, mas também não era uma menina de olhos inocentes. Por outro lado, ela era mais do que uma oportunidade de compartilhar meu testemunho cristão. Ela era alguém que Deus amava, era especial para Ele e Ele tinha algo muito especial para ela. Eu sabia que Deus queria tocar Kelly de uma maneira profunda, mas para que eu fosse o instrumento do amor de Deus, era necessário que eu fizesse algum esforço. Isso significava que tinha que aprender linguagem de surdos. Precisava de alguns livros que me mostrassem como. Então visitei meu pastor para ver o que ele tinha em sua biblioteca. Talvez este livro te ajude. Obrigado, pastor. De nada, rapaz. Até logo. A escola bíblica de férias começaria logo e eu estaria desenhando para as crianças. Então, com o tempo extra que tinha,
tentei aprender como comunicar com as mãos. Mas logo as crianças chegaram ao som de um hino sobre o jovem rico. E uma vez mais eu tentei usar meu talento para comunicar o amor de Deus para com eles. Eu não percebi, mas Kelly estava assistindo a uma certa distância de lá. Assistindo, mas incapaz de ouvir a música, entender as figuras que eu desenhava ou as palavras que eu falava. Que privilégio meu e das outras crianças o de poder ouvir. Uma bênção que nós frequentemente nem damos conta de que temos. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Através de canções, palavras, desenhos, mesmo flanelógrafo. Mas que sentido isso tudo poderia ter para Kelly? Um dia, Jesus foi pregado na cruz. Por que ele morreu? Porque nos amava e queria nos fazer possível ir para o céu. Cristo teve que morrer na cruz por nossos pecados e lá Jesus ficou naquele dia. Ele morreu só porque amava você e eu. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves the Hawaiian boy, ukulele for a toy, big Filipino, small Chinese. Jesus died for all of these. Alguns dias mais tarde, enquanto ela olhava as crianças brincando no parque, desenhei seu rosto. Para mim, desenhar alguém é uma maneira de compartilhar o que sinto a respeito daquela pessoa. Isso não substitui o amor ou a afeição, mas às vezes ajuda a quebrar o gelo. Eu queria ficar disponível e deixá-la saber que me importava com ela, sem ao mesmo tempo assustá-la. Mas como tantos outros esforços, esse também falhou. Não gostei do meu primeiro desenho. Eu não vi quando ela pegou o esboço que eu tinha jogado fora. Também não a vi ir embora. Gostaria de ter visto, pois assim saberia o que Butch e seus amigos estavam para fazer.
Sabendo que ela gostava de ir à praia, lá foi o primeiro lugar onde a procurei. Mas mesmo seu paraíso particular havia sido invadido pelos outros garotos. Eles lhe tomaram Flipper e ela perdeu para sempre a única coisa que amava. Um desfiapado e silencioso brinquedo cor de cinza que, como ela, não podia ouvir nem falar. Seu único amigo e companheiro. Uma semana mais tarde, quando Kelly estava sentada sozinha, decidi me aproximar dela e tentar os sinais que havia aprendido. Claro, as únicas coisas que eu sabia eram: "Oi, e como vai você?" E esta foi a primeira vez que ela sorriu para mim. Queria conversar mais e continuou fazendo sinais. Infelizmente, "Oi, e como vai você?" era tudo que eu sabia, mas mesmo aquele pouco ajudou bastante. Aproveitei a oportunidade para mostrar-lhe um folheto de propaganda sobre o Parque da Vida Marinha. Fomos falar com a avó dela para pedir permissão para levá-la comigo. Bem, como vocês sabem, um dia no Parque da Vida Marinha nos cansou bastante. Então decidimos comer alguma coisinha e foi aqui que tive a ideia de fazer uma coisa muito especial. Uma surpresa! E meus desenhos sobre o Parque da Vida Marinha não eram minha única surpresa para Kelly. Eu tinha trazido outro flipper para ela.
Realmente não sei de que ela gostou mais, de seu novo flipper ou de meus desenhos. Foi um dia longo, mas também inesquecível para nós dois. Ela estava ansiosa para contar tudo à sua avó. Uma vez que lhe mostrei alguma coisa do amor de Deus, ela começou a acreditar. Foi realmente uma vitória. Comecei a aprender linguagem de surdos com dedicação, o que realmente agradou Kelly, mas isso ia muito lentamente. Então procurei o pastor novamente e consegui um livro sobre arte com o tema cristão. Queria encontrar maneiras para visualizar o evangelho para Kelly. Este era um livro de real arte, o tipo inspirador e dramático, mas não explicava o evangelho, não explicava como Cristo morreu por nossos pecados. Talvez minha arte pudesse ajudar a desvendar esses segredos. Como desenhar o evangelho? Como mostrar Jesus Cristo? Ele era o Criador de todas as coisas. As pessoas oravam a Ele. Criação. É isso. Mas como mostrar o que é criação? Primeiro, eu desenharia o homem. O homem porque Deus o amava muito. Deus criou o homem do amor. E o homem por si mesmo foi capaz de criar coisas com sua inteligência e habilidade. Mostrando o homem criando, seria mais fácil de entender como Deus cria. Deus deu a inteligência e o homem, através de seu corpo, com uma serra, martelo, pregos e uma árvore, criou a cadeira. Colori a mão dele de roxo para mostrar o ato da criação e a cadeira de verde para mostrar o objeto criado. Uma mulher, tecido, tesoura, agulha e linha, ela usará a habilidade e o talento dado por Deus e fará um vestido. Novamente colori de roxo seu braço e sua mão para mostrar o ato da criação e o vestido de verde para mostrar o que foi criado. Cristo, do nada, criou o mundo, o universo. Cristo, novamente de nada mais além de pó, criou o homem, todos os homens. Mas será que ela entenderia? Criação não é um assunto fácil. Mas eu senti que Kelly precisava saber que Jesus tinha criado o universo, o mundo e todas as pessoas que nele vivem, até mesmo Kelly. Achei que se começasse bem no princípio, talvez ela entenderia o que eu estava tentando dizer o tempo todo. Eu não queria ir muito depressa. Frequentemente as pessoas ficavam frustradas e impacientes quando tentavam explicar as coisas para ela. Como resultado, Kelly tinha sido deixada fora em muitas ocasiões. Ela realmente queria ficar quite em tudo que tinha perdido. Eu gostava de desenhar sobre a criação e esperava que Kelly também gostasse de ver os desenhos. Eu não podia imaginar que isso daria tanto trabalho. Desenhar a história de Davi e Golias era uma coisa, mas tentar mostrar a Kelly o que a palavra pecado significava era outra inteiramente diferente. Eu esperava que ela ficasse perplexa com o desenho de um homem roubando um banco ou do menino roubando um doce da lata. Mas eu ainda não tinha certeza se ela os relacionaria a ela mesma. Quanto mais uma palavra difícil como pecado. Eu sabia que o pecado separa o homem de Deus. Mas isso é bastante difícil para explicar até para um adulto, quanto mais para uma garota surda. Então tentei mostrar o que acontece para o menino que roubou o doce da lata ou para o homem que roubou o banco. Colori o pecado de vermelho. A Bíblia diz: seus pecados são vermelhos como escarlate. E para mostrar o castigo eterno, colori de laranja, a cor do fogo. Eu queria perguntar-lhe através de sinais se ela achava que eles mereciam castigo. Mas essa pergunta tinha uma resposta muito óbvia. O que não era tão óbvio era que todos somos pecadores. Mas como mostrar que todos os homens recusaram o presente da salvação? Que todos nós pecamos virando nossas costas a Jesus, nosso Criador e Deus, rejeitando. Mas como eu poderia mostrar que isso era pecado e que todos nós somos pecadores, cada pessoa? Como mostrar que isso traz castigo eterno para todos os homens? Como mostrar que Jesus viu o mundo e todas as pessoas, todos pecadores? E o castigo viria para todos os homens.
Jesus se entristeceu muito ao ver isto e amava tanto o mundo que foi livremente para a cruz, tomando sobre si todo o castigo para tirar o pecado do mundo. Ele morreu por todos nós e mais tarde ressurgiu para nos salvar. À medida que desenhava, eu não podia parar de pensar em Kelly, tentando imaginar como ela reagiria. Eu acho que nunca tinha pensado na importância de Jesus ter nos amado tanto a ponto de morrer por nós, como quando tentava preparar os desenhos para compartilhar com ela. Isso era automático em minha mente. Ele morreu por nossos pecados, então nós não mais teríamos que ser punidos. E como ele retornou ao mundo depois da morte através da ressurreição, para que nós pudéssemos estar com ele e seu amor. Senti que havia ganho a confiança dela e que podia começar a compartilhar exatamente o que estava em meu coração. Esperei ansiosamente até que ela viesse a olhar alguns dos meus desenhos. Mas ela pareceu desinteressada. Um grande desapontamento. Todo aquele trabalho e agora nada. Por favor, venha nos empurrar. Ok. Talvez algum dia mais tarde ela voltaria para eles, os meus desenhos. Assim eu esperava. Mas Kelly não era a única criança no meu mundo. E eu não estava preparado para a maneira com que ela se apegou a mim e ao mesmo tempo tentava superproteger nossa relação. Ela era ciumenta, tinha encontrado alguém para amá-la e não queria me dividir com ninguém. Ela tinha provado um pouquinho do amor de Deus, mas o problema permanecia. Ela aprenderia a dividi-lo com os outros. Que decepção! Não era só os meus desenhos, mas o amor de Deus que ela estava rejeitando. Achei que de alguma maneira, agora mais do que nunca, era urgente mostrar a Kelly o que ela estava perdendo: o presente do amor de Deus. Voltei ao meu trabalho em novos desenhos. Queria mostrar-lhe o que Jesus Cristo estava lhe oferecendo. Mas o que se pode desenhar para mostrar o que é viver com Ele para sempre? Será que ela poderia entender o quanto Deus a amava enquanto seu mundo ainda era de confusão e incerteza? Decidi desenhar como Cristo se aproxima de todos os homens com seu presente de salvação. E como muitos o rejeitaram, ambos, homens e mulheres, e até mesmo as crianças. Mas como eu mostraria que Ele entra em nossas vidas para sempre? Primeiro, como alguns livremente abrirão o coração para Ele. Como Jesus removerá o pecado e o castigo de suas vidas. E como Ele se sentará no trono de suas vidas para dar salvação, paz, liberdade e direção para suas vidas. Cheguei à conclusão de que a melhor maneira de mostrar a Kelly o que tudo aquilo significava para a sua vida era colocá-la em meus desenhos. Ela provavelmente não sabia que eu havia destruído meus desenhos. Isso mostraria que ela também tinha pecado no trono de sua vida. E Deus estava trabalhando. Kelly continuou voltando. Ela não podia ficar longe das histórias do amor de Deus ou da oferta de perdoar-lhe os pecados. Deus queria Kelly. A despeito da aparente falha do meu amor e do meu talento, Deus ainda não havia terminado. De fato, Ele havia só colocado o alicerce para construir sua obra. Mas meus problemas não estavam terminados. Ela parecia mais interessada em meus desenhos de animais do que em todo o trabalho que eu tinha investido para mostrar-lhe o Evangelho através de meus desenhos. E quando ela viu a si mesma como pecadora, rejeitou a ideia, os desenhos e a mim. Mas naquela noite, Deus estava trabalhando em Kelly, mesmo quando dormia.
Sonhou, e em seu sonho foi como se todos os meus desenhos tomassem vida. Quando chegamos na igreja, Kelly já não estava mais com medo. Estava só um pouco trêmula, mas eu estava certo de que ela estava bem. Não havia nenhum dano físico, mas era difícil saber qual era o tamanho do dano emocional. Eu esperava que meu amor para com ela, em contraste com o ódio de Butch e seus amigos, pudesse servir como objeto de um desenho. Talvez eu pudesse usar o acontecimento e o fato de eu tê-la salvado como trampolim para a história do Evangelho. Eu achava que Kelly poderia ver um paralelo entre eu, arriscando minha vida para salvá-la, e Cristo, dando sua vida por todos os homens. Quando eu lhe mostrei como Cristo tomou sobre si o pecado de todos os homens, ela pareceu entender e se tornou mais interessada. Reconheceu a si mesma no desenho e como eu a amava, apesar do mal que ela me fez. Da mesma maneira que Cristo amou o mundo e a Kelly, a despeito dos pecados dela. Ela reconheceu o pecado no trono de seu coração e imediatamente pegou o desenho de Cristo e com ele empurrou o pecado fora. Sim, Kelly aceitou Jesus Cristo em seu coração. Mas Kelly, como cada um de nós, precisava de provação. Há uma grande diferença entre fé real e simples experiência emocional. Seria sua fé real? Seria o amor que ela conhecia suficientemente grande para ser compartilhado? E, acima de tudo, seria ela capaz de amar aqueles que tinham caçoado de seu defeito?
O que há? Vá pressa, crianças. Como vão vocês? Esta era a grande chance de Kelly para vingar-se de Bud. Será que ela aproveitaria? Não é necessário dizer que Bud ficou bastante confuso. Em vez de se vingar, Kelly mostrou-lhe os desenhos. Ela compartilhou com ele sua nova vida em Jesus Cristo. Acho que poderia dizer que Anthony viu uma grande mudança também. Kelly havia progredido muito, muito mesmo. Semanas mais tarde, Kelly pela primeira vez brincava no mar com a garotada. Não mais procurava ficar isolada em seu antigo lugar. Não havia necessidade para ficar sozinha. Deus havia mostrado a Kelly que um defeito muitas vezes é uma oportunidade disfarçada. Não havia necessidade para sentir pena de Kelly. Ela se tornara uma nova pessoa. Agora lhe faremos uma pergunta. Você é uma nova pessoa em Jesus Cristo? Você o tem recebido em seu coração? Se não, por que não? As duas professoras de escola dominical de Kelly ficaram felizes e orgulhosas dela. Elas sabiam que sua nova vida era real, especialmente quando ela lhes mostrou como Jesus empurrou o pecado de sua vida. Deus ama cada um de nós, jovem, velho, sadio ou deficiente. Essa é a principal lição que aprendemos através da vida da menina Kelly.